Galera, só Ouro da Bahia, como vocês estão? Vamos falar de um assunto hoje aqui muito interessante, um assunto muito cobrado em prova. Eu não estou mais aí para essa questão de estética, se está em estúdio ou se não está. Eu quero produzir conteúdo aqui para vocês o tempo inteiro agora no YouTube. Então se for via celular ou câmera da Globo, eu não estou nem aí. Eu quero que vocês tenham o melhor conteúdo possível. Então vou estar sempre dando dicas aqui agora, corrigindo várias questões e pedindo também sugestões aí de vocês, né, de algum assunto que você queira que eu trate sobre direito constitucional ou sobre algum assunto importante relacionado ao direito. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um caso de nacionalidade. É um caso previsto lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A da nossa Constituição, que trata sobre brasileiro nato, né? E aí esse primeiro caso da linha A, ele fala o seguinte, que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Eu quero que você entenda o seguinte, nós temos dois critérios para definir uma nacionalidade originária, para definir quem vai ser o nato daquele país. Você tem o ius soli e você tem o ius sanguinis. Tem outros critérios aí mundo afora, só que esses dois são aqueles que chamam atenção na hora da prova. O ius soli, ele pega a questão territorial, a questão do nascimento, ao passo que o ius sanguinis, ele pega a questão da ascendência, do sangue. E aí, quando você pega o artigo 12, inciso 1º, você tem três alíneas, A, B e C. Na linha A, que é essa que nós estamos falando, ali nós estamos adotando o ius soli. Nós estamos adotando o critério territorial, o critério de nascimento. Porque a Constituição falou, olha, são brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, nasceu no Brasil, em regra, é brasileiro nato, ok? Só que nós não podemos cair naquela conversa torta do examinador, quando ele fala, olha, porque todos os nascidos no Brasil, por serem brasileiros natos, não. Primeiro, nenhum direito fundamental é absoluto. Então é possível que alguém venha nascer no Brasil e venha ser considerado estrangeiro. Ou seja, é possível nascer no Brasil e ser estrangeiro. Mas eu não adoto o critério do ius soli? Sim, mas nenhum direito fundamental é absoluto. Então você tem que estar sempre ligado aí com essa situação. Aí você me pergunta, tá, professor, você sempre nos ensina que nós temos que partir da premissa da regra e não da exceção. Nesse caso, nascer no Brasil e ser um estrangeiro é uma exceção. Então, o que eu tenho que saber, professor, para poder identificar se nascendo no Brasil vai ser nato ou se vai ser estrangeiro? Lembra o seguinte, e eu lhe asseguro com veemência que você nunca vai errar. Nascer no Brasil, em regra, é nato. Para nascer no Brasil e ser considerado estrangeiro, ele tem que ter dois requisitos. Primeiro, ambos pais devem ser estrangeiros, não precisam da mesma nacionalidade, e pelo menos um tem que estar a serviço público do seu país. Pelo menos um a serviço público do seu país. Vamos imaginar o seguinte, vem um italiano a serviço da Embaixada da Itália, chegando aqui encontra um americano e tem um filho. Ambos pais são estrangeiros? Sim. Pelo menos um está a serviço público do seu país? Sim. Então nesse caso, tendo esses dois requisitos, você afasta o ius soli. Ele vai nascer no Brasil, mas vai ser considerado um estrangeiro. Agora, os dois detalhes que eu sempre gosto de chamar a atenção a título de prova. Primeiro, serviço público, então muito cuidado com o serviço de multinacional, né? Ele vai colocar direto aí em prova, e do seu país. Teve uma questão muito boa que foi cobrada na prova de policial legislativo da Câmara dos Deputados 2014, uma prova do CESP. E ele falava, não lembro perfeitamente a questão, mas ele falava que vinha um canadense a serviço da Embaixada do Uruguai, encontrava uma argentina com ela no Brasil e tinha um filho. Aí ele perguntava qual a nacionalidade do menino. Nesse caso ia ser brasileiro nato. Porque, embora você tenha pais estrangeiros e um esteja a serviço, o canadense não está a serviço do seu país. Por isso, com isso, não ia afastar o ius soli. Beleza? Gostou? Deixa sugestões aí embaixo do vídeo de qual assunto você quer que eu trate, que com o maior prazer eu vou tratar. Dá o like aí, mostra para os amigos a página do professor Orlando Júnior, porque nós vamos bombar isso aqui em 2020. Um grande abraço, só o Ouro da Bahia.